Nem toda a sensação de arritmia ou nem toda arritmia que é diagnosticada, ela necessita obrigatoriamente ter tratamento. Se a arritmia for muito esporádica ou se for muito benigna, ela não necessita tratamento, a não ser um acompanhamento clínico para ver se ela vai continuar na mesma quantidade ou no mesmo número de sintomas ou se vai haver uma piora. Uma vez decidido em que a arritmia precisa de tratamento, a grande maioria delas parte por uma de duas formas de tratamento. Ou a gente vai usar uma medicação que vai suprimir a arritmia durante o uso da medicação, ou então a gente pode partir para um procedimento chamado ablação, que é uma cauterização desse foco de arritmia. Na maioria das vezes, quando a arritmia é muito intensa, quando ela é muito sintomática, que prejudica, incomoda o paciente, ou às vezes quando a arritmia tem risco de vida, ela precisa passar por um tratamento de ablação. Então, quanto à tua pergunta se a arritmia tem cura, a grande maioria delas hoje tem. A avaliação inicial de um paciente que tem arritmia, ela precisa ser feita de uma forma mais genérica, básica para todo mundo, que consiste num eletrocardiograma de repouso. Às vezes o diagnóstico da arritmia já dá para se fazer num eletrocardiograma de repouso. E depois disso, dependendo da necessidade ou não, dependendo do tipo de arritmia, a gente pode lançar mão de alguns exames que vão gravar o ritmo que o coração está na hora do sintoma do paciente. Um Holter de 24 horas, dependendo da frequência que o paciente tem arritmia, ele pode trazer o diagnóstico. E a outra forma, existe um exame chamado estudo eletrofisiológico, em que o paciente é colocado numa sedação, uma anestesia, e 2 catéteres são colocados dentro do coração e se provoca alguns tipos de arritmia. Existe um protocolo que é realizado de estimulação dentro do coração e se aquele coração tem capacidade de gerar arritmia, ela vai aparecer. Como é amplo o diagnóstico de arritmia, fica difícil de especificar alguns fatores, mas, por exemplo, existem arritmias que são de nascença. Existem outros tipos de arritmia que vão aumentando o risco de acordo com o envelhecimento. E aquelas pessoas em que o coração é doente, que já tiveram um infarto, tem um enfraquecimento do coração, essas têm mais risco de ter arritmias graves. Tá? Então essa é uma categoria diferente de arritmia em que a gente precisa se preocupar não só em tratar os sintomas da palpitação, só os sintomas da arritmia, mas como prevenir que essa pessoa tenha uma morte súbita. Existe uma faixa de frequência normal que a gente tem no coração, em torno de 60 até 100, 110 batimentos por minuto. Fora disso, abaixo de 60 a gente chama de bradicardia, o coração está batendo muito lento, é um tipo de arritmia, mas ele está batendo muito lento. Em algumas pessoas não precisa tratar, outras precisam de uma ajuda com marca-passo. Acima de 110 a gente chama de taquicardia. E aí tem uma série, talvez aí 7, 8, 10 tipos diferentes de arritmias que podem fazer com que o coração acelere. Se a fibrilação atrial é a arritmia supraventricular, é um tipo de arritmia que a gente tem mais comum. Tá? Acima dos 70 anos, até 10% das pessoas podem ter fibrilação atrial. O sintoma ele é um pouco diferente, porque o coração, além de acelerar, ele fica descompassado. Ela é mais comum acima dos 40 anos de idade. Então, nessa faixa etária, com esse tipo de sintomas, com o coração acelerado e descompassado, é mais comum que seja uma fibrilação atrial. E a fibrilação atrial também, hoje, é passível de tratamento com ablação e, na grande maioria dos pacientes, ficar curado. Todos os hábitos que previnem a doença cardíaca em si, o infarto e a doença coronariana, conjuntamente com isso, previnem as arritmias também. Uma vez que a arritmia que a pessoa tem é uma arritmia congênita, não tem muito o que fazer para prevenir. Já as arritmias que acompanham a idade, existe muita coisa para se fazer. Por exemplo, evitar a bebida alcoólica. Naquelas pessoas que notam que a cafeína traz palpitação, ela deve ser evitada. Estimulantes como energético, tudo isso deve ser evitado nas pessoas em que tomam e têm palpitação. E aí os hábitos saudáveis de manter um peso regular, uma alimentação saudável, evitar fumar e fazer atividade física regular, tudo isso previne a doença cardíaca e, consequentemente, a arritmia cardíaca também. O diabetes, ele aumenta o risco de ter infarto, aumenta o risco de fibrilação atrial, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, do coração ficar fraco. Então, todo mundo que tem diabetes deveria controlar
o melhor possível para o seu diabetes, e isso passa por medicações, por dieta e por atividade física, para evitar o aparecimento de um problema maior, uma consequência maior no coração.